Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo da Terça Desconhecida. O tema que eu escolhi hoje vai ser a verdadeira história da órfã. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem com os amigos, não se esqueçam de ativar o sininho. A primeira personagem se chama Clara. A Clara, ela nasceu em 1975. Ela sempre teve muito problema, muito distúrbio de personalidade. Ela sempre foi uma menina muito problemática, uma adolescente muito problemática, uma jovem muito problemática. Ela brigou com a mãe dela um tempo e resolveu ir embora de casa. Aí ela resolveu ir embora de casa e foi pra faculdade fazer engenharia. E lá ela conheceu o marido dela, o Janos. Ela ficou um tempo casada, ela tava levando a vida bem casada, só que ela começou a ter uma paranoia de que o marido dela tinha dupla personalidade, do que ele tinha duas famílias, vamos dizer assim. E ela começou a ficar paranoica, e ela começou a dizer que ele agredia ela, que ele batia muito nela, muito nos meninos. E aí, por causa dessas brigas, os dois se separaram. E o casal deixou 2 filhos. E quem ficou com a guarda foi a Clara, dos 2 filhos, o Ondrej e o Jacob. Depois que a Clara se separou do seu marido, Janos, a mãe dela faleceu e ela e a irmã dela ficaram com a casa para as duas. Só que a Clara morava sozinha com os filhos e ela começou a se sentir muito sozinha, então ela foi atrás da irmã dela, da Caterina, para se desculpar, para ela poder chamar a irmã dela para vir morar com ela. Porque a irmã dela também sempre foi muito conturbada, a irmã dela também. E ela ficou vivendo muito tempo em clínicas, em lugares de menor, sabe? De apreensão de menor. Ela ficou vivendo muito tempo. Então a irmã dela foi atrás dela pra poder as duas se reconciliar e morarem juntas. A Carla, de Carla para a Caterina, elas têm 7 anos de diferença. A Carla é a mais velha das 2 irmãs. Tudo acontecia bem na vida das 2 irmãs. Só que de algumas amizades que a Caterina conheceu no centro lá de retenção de jovens infratores, ela conheceu a Bárbara, uma mulher de 33 anos que tem uma doença rara de glândula. Ela não envelhece, ela tem 33 anos, mas a aparência dela é como se ela tivesse 12 anos. Então, por a Bárbara ter essa aparência de 12 anos, ela fazia vários delitos. Ela roubava, ela furtava, ela chegou a ser adotada por uma família que pensava que ela tinha 12 anos. Aí, quando eles descobriram toda a verdade, que teve a ideia de fazer o filme A Órfã. A Órfã, pra quem não sabe, foi um filme que saiu em 2009, que foi inspirado na história de Bárbara, que era uma mulher mais velha que tem essa doença glandular que não a deixava envelhecer. A Bárbara, ela foi internada por diversas vezes em clínicas para saber sobre essa doença rara que ela tinha. Eles queriam descobrir o que era aquela doença, como que fazia, o que acontecia com as glândulas. Então, nesse vai e vem de hospital, a Bárbara começou a ficar muito violenta, começou a ficar uma moça muito, muito, muito violenta, porque ela já estava muito cansada de ficar tomando agulhada, sabe? Então a Bárbara já estava muito cansada mesmo dessa vida que ela estava levando. A Clara e a Caterine, elas tinham muitos distúrbios. As escolas que as meninas estudavam, quando começava a descobrir que elas tinham esses problemas, eles começaram a chamar a mãe delas para poder fazer um acompanhamento com o psicólogo. Só que a mãe dela, quando as escolas começavam a ver esse temperamento que elas tinham, esse distúrbio de personalidade que elas tinham, a mãe dela costumava se mudar. Ela mudava de escola, ou ela mudava de cidade, sempre mudando de lugar. E não deixava as filhas dela fazer o acompanhamento que o psicólogo pedia. Foi aí que Clara e a Caterine chamou a Bárbara para morar com elas.
Nesse tempo, a Clara até estava num relacionamento, mas aconteceu que quando esse namorado da Clara começou a perceber o que ela estava vivendo, a mudança de personalidade que ela estava tendo, ele não quis mais namorar com ela e ele terminou o relacionamento. A Clara, a Catherine e a Bárbara, quando começaram a morar juntas, elas começaram a demonstrar mais o temperamento. Elas começaram a demonstrar mais as formas que elas gostavam das coisas, das suas personalidades, que já não era comum desde criança. E através de umas amigas da irmã, através da Bárbara, as amigas se converteram a um movimento Graal. É um culto que pregava que o homem chegará ao paraíso se fizer coisas boas na terra. Mas enquanto isso, os seguidores da seita, eles eram livres de tabus sociais, então eles podiam cometer homicídios, eles podiam antropofagia, que é atos de comer carne humana, e incestos. Eles apoiavam também maus tratos infantis e escravidão. E eles também apoiavam a promiscuidade sexual. Essa suposta religião foi criada por Oscar Ernest entre 1923 a 1938. E esse Oscar Ernest, ele era conhecido como o Doutor. Devido à influência de Bárbara, Clara raspou as sobrancelhas e o cabelo. E já não tomava banho e ela se vestia com roupas velhas. Caterina era quem apoiava essas atitudes. Bárbara era a dupla personalidade. Uma hora ela se comportava como uma mulher adulta e outra hora ela se comportava como criança. Ora, meninas, ela tinha muito ciúme dos filhos da Clara. Ela começava a ter ciúmes da atenção que a Clara dava para os meninos. O que a Clara fazia com os meninos, ela tinha ciúme. No caso, ela se tinha como se a Clara fosse a mãe dela. Então ela começou a fazer coisas para Clara achar que os filhos dela estavam errados, estavam cometendo travessuras. Ela começou a quebrar coisas e dizer que foi eles, para Clara começar a castigá-los. Na época, o Odrige tinha 8 anos e Jacob tinha 10 anos. Em 2007, os meninos foram presos, sem suas roupas, e a partir de então eles começaram a sofrer inúmeras torturas. Eles tinham cigarros apagados em suas pernas e braços, eles eram espancados, afogados, açoitados, recebiam choques elétricos. Eles dormiam no chão, nus e sem cobertores. Aí no chão também eles ficavam junto das suas fezes e urinas. Eles tomavam banho uma vez por semana quando elas iam da água, e ainda jogavam água fria nos meninos. Lembrando, gente, que um tinha 8 anos e o outro tinha 10 anos. Então os dois, eles eram crianças, sabe? E passaram por essas situações. Um certo dia, Clara foi com uma faca na jaula dos meninos e ordenou que um dos filhos dela colocasse a perna pro lado de fora da jaula, enquanto Catherine e Bárbara seguravam, ela cortava partes das pernas dele. E elas comiam aquilo na frente das crianças. Aqueles pedaços da própria perna dele, elas comiam na frente dele. E o mais estranho, o mais doentio de tudo é que a mãe, a tia e a Bárbara, elas não tinham ressentimentos, elas não tinham arrependimento, elas não demonstravam, nem no julgamento elas demonstravam que se arrependeram daquilo. E a cada mês, Ondrej e Jacob, eles eram torturados com o canibalismo. Elas iam lá, seguravam e cortavam ou parte do seu braço ou parte da sua perna e comiam ali mesmo, na frente dos meninos. Chegou um dia que os meninos eles conseguiram fugir do porão da jaula. E quando eles chegaram no jardim, eles encontraram uma das meninas lá. E foi aonde a Bárbara teve a ideia de comprar aqueles negócios para criança, sabe, de quarto de criança com câmera, e instalar lá para ela ter o melhor monitoramento dos meninos.
para saber o que eles estão fazendo, e se ela não se contentasse com aquilo que eles estavam fazendo, ela queria ver também se tinha tortura, se havia, quando houvesse a tortura, ela conseguisse acompanhar também pela câmera. Elas tinham muito problema, é muito problemático, porque a gente não imagina que uma mãe possa fazer isso. Nós que somos mães, a gente tenta fazer o máximo do máximo para proteger nosso filho, e uma mãe faz isso, entende? É muito difícil a gente aceitar. Na época que isso aconteceu, chocou muitas pessoas, chegou em muitos lugares. O mundo foi capa de todos os jornais que haviam na época sobre esse assunto. Foi uma das coisas que chocou todos. Até que, como se fosse um milagre, aconteceu. Um vizinho se mudou para perto ali, para a vizinhança, e comprou o mesmo aparelho que elas tinham comprado para pôr na jaula. E é como se aquele aparelho desse alguma interferência que captasse as imagens do quarto onde estava, do porão onde estavam os meninos na jaula. E aquelas imagens que eram capturadas, ele estava lá e o vizinho não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele comprou para ver o filho dele, porque estava aparecendo aqueles meninos dentro da jaula. Passou alguns dias para o vizinho perceber que aquilo que estava acontecendo era da casa da vizinha. Ele demorou um pouco para entender que aquelas imagens de 2 crianças, 2 meninos sendo torturados por 3 mulheres eram da casa das vizinhas. Então o que ele fez? Ele capturou as imagens, ele salvou as imagens e chamou a polícia, mostrou para eles as imagens que ele tinha dos meninos sofrendo lá dentro. Em 10 de maio de 2007, a polícia foi lá e tentou invadir a casa da Clara. A Clara e a Catherine gritaram muito para eles não invadir, mas a polícia conseguiu invadir, sim, a casa da Clara. Eles entraram, eles quebraram cadeados, e os policiais que estavam lá na hora, eles disseram que tudo o que eles viram era como se fosse uma cena de um filme. Vocês imaginam, você chega lá, você vê 2 crianças, uma estava desmaiada e a outra em choque, deitado nus, cheio de fezes e urinas e comidas, tudo no chão, eles sem nenhuma roupa, sem nenhum cobertor, sem nada. Gente, provavelmente foi muita tristeza para os policiais, para todo mundo que estava naquela situação. Os policiais disseram também que os meninos eles estavam com muitas feridas fundas, muitas feridas graves, que provavelmente eram aquelas que elas iam cortar, né, com a faca para poder cometer o canibalismo. E os policiais entraram, recolheram os meninos e em frente à jaula estava uma menina de 13 anos, chamada Anika, com um ursinho de pelúcia nos braços. Eles levaram os 2 meninos imediatamente para o hospital. Eles receberam apoio médico, apoio psicológico, porque eles estavam precisando por tudo que eles tinham passado. Enquanto a Anika, que era a filha adotiva de Sarah, ela esperou o momento certo para sair da casa e fugir. A Anika nada mais é que a Bárbara. A Bárbara se fingiu mais uma vez de criança para fugir. E ela conseguiu fugir. Ela conseguiu fugir. A Bárbara, ela foi para a Alemanha. Ela conseguiu ficar na Alemanha. E depois da Alemanha, ela foi para Noruega. E lá na Noruega, ela se fingiu de um adolescente de 13 anos chamado Adam. E sim, ela foi adotada como menino. Ela começou a frequentar a escola. E isso, gente, ela já tinha 35 anos quando ela começou a fazer isso. Começou a ir para a escola, foi adotada por um casal, achando que ela era um menino que se chamava Adam. E o mais estranho, gente, é que ela se doava para a personalidade dela. Ela interpretava. Se ela fosse o Adam, ela se jogava como Adam. Entende? Se ela fosse a Anika, a menina de 13 anos que conseguiu fugir da polícia, ela se doava como a Anika. Entende? Então, ela
ela é doido como consegue, como essa doença é doida, porque ela consegue ser e olha as fotos, como ela é pelas fotos. Olha só como consegue uma pessoa ser tão diferente da outra, mesmo elas sendo as mesmas pessoas, mesmo ela sendo a Nika, a Bárbara e o Adam, elas são do mesmo jeito. Encontraram ela na Noruega e ela foi extraditada e voltou e ela foi presa e ela foi a julgamento. No julgamento ela ficou presa mesmo e eles iam começar um tratamento para ela realmente aparecer até a idade dela. E ela não quis, ela tentou entrar com uma ação para não fazer esses procedimentos. Mas no outro ano teve um novo julgamento e eles aceitaram sim fazer esse procedimento para ela aparentar até a idade que ela tinha. Na época do ocorrido ela tinha 35 anos e ela tinha a aparência de 13 anos. A Clara, ela foi condenada a mais ou menos 9 anos presa numa clínica uma clínica psiquiátrica. E a Catherine foi 10 anos numa clínica psiquiátrica. Odred, que era o mais velho, ele foi no julgamento e ele reencontrou a mãe e a tia nesse julgamento. E ele resolveu contar tudo o que aconteceu naquele 1 ano de sofrimento que ele passou lá dentro. E nos testemunhos dele, que ele estava contando, 3 pessoas que estavam naquele júri passou mal. 3 pessoas. Que eles conversaram pro próximo julgamento, próxima vez que tivessem, eles fizessem fechado para ninguém poder entrar, pelo fato de ser muito forte as declarações do menino. E com tudo o que aconteceu, um homem tentou agredir a Clara com o martelo. Ela entrou, mas a polícia não deixou agredir. Mas com a ira que ele tava, ele queria agredi-la com o martelo. Antes de Clara ser condenada, ela deixou uma mensagem falando assim: ocorreram coisas horríveis e só agora eu me dei conta disso. Eu não consigo entender como eu deixei que essas coisas acontecessem. Eu acredito que me deixei levar pelas palavras de uma pessoa que me convenceu a fazer o mal. Eu fui fraca, eu não consegui resistir e tudo o que eu peço é perdão pelos meus atos. Eles investigaram a Clara e a Catherine e diagnosticaram as duas com esquizofrenia grave. As duas tinham esse problema sério de esquizofrenia e por isso que aconteceu tudo isso com os meninos. O pai dos meninos a guarda dos dois e eles foram viver na Hungria com o pai. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais vídeos assim, mais de coisas que aconteceram não tão pesadas. Eu tô retomando agora. Eu tinha gravado 2 vídeos e aconteceu que tava no Note e o Note não quis mais funcionar. Eu tive que mandar formatar. Eu perdi os 2 vídeos, agora eu vou voltar de novo com isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com as amigas e até a próxima.